E tem uma história muito bonita que você narrava jogo de futebol para ele. Seu pai, ele ficou cego. O que aconteceu? Meu pai, ele tinha uma doença chamada retinose pigmentar, que é uma doença na retina, que pode ou não se desenvolver. Então, em alguns casos, ela simplesmente para, e em outros casos, ela evolui muito. Ele descobriu quando ele tinha 18 anos, e aí o médico falou pra ele, você pode perder a visão amanhã ou você pode perder a visão nunca. E é uma angústia muito grande, né? Eu conversava muito com ele sobre isso. E é uma doença que faz essa visão aqui, essa visão lateral meio que desaparecer. Então, ela vai fazendo isso aqui. E ele foi sentindo isso aos poucos? Ele começou a jogar futebol, percebeu que ele não conseguia ver a bola aqui, adolescente e tal. E aí foi investigar e descobriu. E aí ele perdeu a visão, eu tinha uns 10 anos mais ou menos, ele tinha uns 45, quase 50. Eu lembro do meu pai enxergando, dirigindo ainda, mas eu era muito pequenininha. E aí a gente teve que aprender a viver com aquela nova realidade. E eu cresci com isso, porque eu tinha 10 anos, então minha adolescência inteira foi meio que... Ele trabalhava com o quê? Meu pai era autônomo, né? Ele teve muitos negócios, assim, ele tinha escritório de despachante, ele tinha várias coisas, e só aí, que aí... quando ele ficou cego, mudou completamente. Mudou completamente. Aí minha mãe, que também é uma personagem bem forte na minha história, assim, ela meio que assumiu à frente das coisas pra cuidar da gente. E ele era o cara que ficava resolvendo as coisas no telefone em casa. Tá. Então, mas aí ele dizia que quando eu era adolescente eu era os olhos dele, porque eu era muito apegada a ele, eu fiquei muito apegada a ele. E aí a gente assistia jogos do Corinthians e aí ele ficava com o radinho, que é o radinho que eu tenho aqui, o radinho de pilha. E aí acontecia um gol, aí ele falava, filha, mas como é que foi? Ele veio por onde? Como é que é? Não sei o quê. E aí foi por isso que eu fiz jornalismo, inclusive, né? Não fui pro caminho do jornalismo esportivo, mas foi por isso que eu fui pra comunicação, porque eu, sei lá, foi tão natural pra mim, sabe? E esse amor todo, essa adoração toda por ele era um pai o quê? Brincava muito, conversava muito? O meu pai, ele era eu tenho poucas lembranças do meu pai enxergando, como eu disse, mas eu acho, e eu conversei muito com ele, pode parecer complexo o que eu vou falar, mas eu acho que a perda da visão trouxe pra ele uma serenidade e uma maturidade, uma evolução espiritual muito grande. Depois de ter sofrido muito, ele virou talvez a pessoa mais agradável que existe, assim. Hoje eu vou na padaria e as pessoas lamentam ainda hoje o caixa do mercado que viu ele uma vez na padaria com a minha mãe e fala, putz, seu pai, que saudade, porque ele tinha uma coisa, é difícil de explicar a energia que ele tinha, mas ele era quase um imã de pessoas. Quase todas as festas que eu fazia, às vezes meu aniversário, quando eu via todos os meus amigos em volta dele. Meu pai, ele ouvia muito bem, ele era um cara muito sereno, então com qualquer problema que eu tivesse, eu sentava do lado dele no sofá e era gostoso, assim, porque ele colocava... muito bons. E ele colocava as coisas sob perspectiva pra mim, né? Eu sempre falava assim, putz, eu tô reclamando do meu trabalho, às vezes uma coisa me irrita e tal, eu chego em casa e ele, que poderia estar reclamando de qualquer coisa, abre a porta pra mim sorrindo sempre. Então... E é você e 2 irmãos? Eu e 2 irmãos mais velhos. Mais velhos que você? Sim. Tá. E aí, quando você tinha 10 anos, ele perde completamente a visão, mas você perdeu seu pai recente. Eu perdi em 2021. O que aconteceu? Meu pai, ele teve câncer de rim em 2015, fez uma cirurgia e ficou tudo bem. E aí ele fazia acompanhamento todo ano. Na pandemia ele não fez. Porque ele era um paciente... Meu pai tinha diabetes, pressão alta e tal. Então eu fiquei completamente obcecada de... Você não vai sair na rua de maneira nenhuma. E, enfim, aí no final de 2020, ele falou pra mim que tava com uma dor na barriga, e aí eu fui levar ele pro hospital, falei, pai, vamos lá ver o que é. E aí a gente chegou no hospital, eu imaginei que fosse, sei lá, uma apendicite, qualquer coisa. E aí a médica meio que falou pra gente, seu Luiz, qual foi a última vez que você fez um check-up? E aí ela falou, você tá com câncer em estágio avançado. Nossa. E a gente foi pra ver uma dor, e aí Isso 2020? Final do ano. E aí eu entrei em pânico completamente. Você tinha que idade? 2020, eu tinha 31 anos. Você tem 36. 36, E aí eu entrei em completo desespero, assim, porque eu briguei tanto pra não perder ele durante a pandemia. Eu fiquei completamente obcecada em proteger ele na pandemia. E aí veio, depois de um ano que você tá ali, né, tentando cuidar das pessoas. E aí vem essa notícia. E aí eu lembro que quando veio o recado da médica, assim, eu larguei... Tadinho, ele até brinca com isso, né? Depois brincou com isso, porque eu larguei ele no consultório e eu saí pro estacionamento e comecei a
falta de ar, de chorar. E aí, quando eu voltei, porque eu não queria que ele me visse daquela maneira, quando eu voltei, ele falou, você entrou em parafuso, né? Aí eu falei, pô, pai. E aí, enfim, a médica falou, você vai ter que ficar do lado dele. Aí eu achei bonitinho que ele falou assim, essa aqui não sai do meu lado desde que nasceu. E aí, deu 5 minutos, começou a aparecer gente no hospital, primo, prima, meus amigos. Todo mundo amava muito. A enfermeira falou pra ele, seu Luiz, o senhor tem filho, hein? Tava a sala de espera, umas 10, 15 pessoas, Jura, assim. amigos dos seus irmãos. Só no diagnóstico. Nossa, só no dia que ele descobriu, No já dia que tinha ele isso descobriu. tudo. Tava todo mundo... Nossa, que figura muito amada. Ele tanto que até hoje, assim, as pessoas ainda mantêm ele muito vivo, assim, eu fico muito feliz por isso. Nossa. E aí você tinha 30 anos, seus irmãos já tinham que idade? Meu irmão, eles são 5 e 7 anos a mais do que eu. Então, 35, 37. E aí foi aquela coisa... E aí a gente rápido já tava bem avançado, só que eu não queria não lutar, né? Então, ele também não. E aí a gente correu atrás dos melhores tratamentos e fez tudo que pôde. Só que como ele já era... já tinha 70 anos, já tinha outras doenças associadas, o corpo dele já estava muito fraco também para aguentar um tratamento daquele, uma mesmo doença assim, daquela. Jovem, né? 70 anos, muito jovem. Muito jovem. E aí, enfim, foram 3 meses, ele morreu no dia 13 de março. 3 meses de descobrir. 13 de março de 2021. E aí foi muito difícil. Ou seja, ele era uma pessoa que também não reclamava, porque imagina a dor que ele devia estar, e ele falou, uma dorzinha. Não reclamava de nada, nada. E assim, eu percebi que o tratamento é muito agressivo, o tratamento, né? E eu percebi que às vezes eu sentia que ele estava fazendo o tratamento mais pela gente do que por ele. Sim. Sabe? Então, eu comecei a ver o meu pai desaparecendo, sabe? A vida dele desaparecendo. E é muito difícil isso. E aí eu aprendi uma coisa, assim, naquele momento que às vezes a gente tem aquele egoísmo do tipo, eu quero que você viva a qualquer custo. E aí, em determinado momento, eu falei, ele não merece viver, sabe? E aí ele acabou tendo uma piora, foi pro hospital. A gente achou que ele tinha ido pro hospital pra se tratar e voltar pra casa. Ele não voltou pra casa, ele acabou morrendo no hospital. Mas foi, assim, é estranho dizer isso, mas eu fiquei, de certa maneira, em paz que ele descansou. Não estava mais sofrendo tanto. E é uma coisa meio que... Tentei transformar aquilo sobre ele, não sobre mim, sabe? E como foi... O que faz depois de uma dor dessa? O que você procurou? O que mudou? Eu afundei, Tati, muito. Sim. Logo que ele faleceu? Muito. Eu sempre Você trabalhava na Globo ainda? Não, na CNN. Você já estava na CNN? Já estava na CNN. Foi quando eu estava fazendo o CNN Tonight com a Gabi Prioli e o Karnal. Sim. E eles foram maravilhosos, assim... assumiram, se preocupa com a dor que você tá sentindo agora. Aí você tirou um tempo... Tirei um tempo. Sem trabalhar. O meu irmão mora nos Estados Unidos, veio pra cá, então foi uma coisa que a gente meio que teve que viver ali em família, mas é muito difícil Sua mãe tava com ele, eles Minha mãe casados também. Minha mãe também afundou muito, assim. Mas é isso, eu sempre disse, quando eu era adolescente, eu dizia que quando meu pai morresse, seria a pior dor da minha vida. Eu sempre dizia isso e eu tinha uma coisa que todo ano novo eu falava assim, eu não sei se meu pai vai estar aqui no ano seguinte. Depois que ele foi ficando mais velhinho, que você vai percebendo a mudança na mão, você vai percebendo as mudanças do tempo na pessoa que você ama, e aí começou a me assustar a passagem do tempo. E aí, no final do ano, no ano anterior que ele morreu, no Natal, a gente não tinha ainda descoberto a doença dele. Foi 2 dias depois do Natal que a gente descobriu. E aí, eu meio que briguei com ele no Natal, porque a gente ia passar o Natal só a gente, por causa da pandemia. Aí já estava um pouco mais flexível, mas eu ainda estava muito preocupada com ele. E ele chamou um primo nosso, sem eu saber, que é um quase filho dele. E eu, do meu lado muito egoísta, ia ser o Natal na casa deles... Eu falei, pai, por que você não devia ter chamado? Por que você não sabe quanto eu me preocupo com você? E não sei o quê. Fiquei por causa da Covid. E fiquei muito irritada com ele. Eu falei, parece que você não leva a sério as coisas e tal. Aí ele virou pra mim e falou, filha, é a minha casa. Ele é quase o meu filho e eu sei o que eu tô fazendo. E aí, antes da ceia, eu conversei com ele, fui lá. Eu tava, sabe, parecia 2 adolescentes, os 2 emburrados, cada um no canto da sala. Aí meu irmão falou pra mim, vai lá falar com ele. E aí eu fui. E aí eu abracei ele e falei, pai, você não tem ideia do medo que eu tenho de te perder. Aí eu abracei ele muito forte, ele me abraçou. E ele falou, você vai me aguentar por muito tempo ainda. Isso foi um Natal antes? Foi 2 dias antes de descobrir a doença. Nossa. Aí 3 meses depois ele foi embora. E aí
aquele medo que eu tinha do ano novo que ele não estaria aqui, Uhum. aconteceu, sabe? Sim. Então é muito difícil você voltar pra casa sem a pessoa. Você olhar o sofá que ele tava e ele não tá mais Nossa. lá. Você ter a ligação dele, é muito difícil. Você Nossa. guardar as coisas Ele te dele. ligava muito. Muito. Porque como ele não enxergava, a ligação era o único meio de contato que ele tinha. Não Sim. mandava mensagem, né? Sim. E eu voltava do trabalho, às vezes 1 hora de trânsito, eu e ele no celular aqui todo dia, conversando sobre qualquer coisa. Era próximo nesse grau. Todos os dias. Todos os dias. A gente falava todos os dias. Eu passava lá pra tomar café com ele, eu era assim, muito próxima mesmo, meu melhor amigo. E os seus irmãos não tinham tão Também, forte? também. Uhum. Ele era muito paizão, sabe? Sua mãe tinha ciúme dessa conexão? Às vezes ela tinha. É. Ela falava pra mim assim, que o meu sobrenome, eu uso Mari Palma, né? Só que eu tenho Faria, que é o dela. Aí ela ficava brincando, pô, você não escolheu Só Faria usa e o tal, do não sei o pai, quê. Mas ela também era assim com ele. Então é o que eu falo, ele fazia isso com as pessoas, sabe? Ele tinha esse Signo que era seu magnetismo. pai? Qual?